Oi, gente, eu sou a Ana. E eu sou a Maraia. E esse é o podcast A Vida Não é um Morango, onde iremos falar sobre os prazeres e desprazeres da vida adulta. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro episódio, onde a gente vai falar sobre o despertar. Eu criança, eu jovem, eu adulto. E antes da gente começar a entrar nesse assunto, né, eu queria falar um pouco de onde veio essa nossa ideia louca de gravar um podcast. Porque também a vida não é um morango. A gente sempre ficava falando das nossas complicações da vida, de quanto a gente estava ferrada, enlouquecendo, de todos os problemas que a gente tinha com os nossos amigos e pensamos, por que não fazer um podcast falando sobre isso? Porque provavelmente tem muito mais gente aí no mundo ferrado igual a gente, que estava iludido com a vida e está descobrindo que não é tão fácil assim. E aí a gente está aqui para compartilhar com vocês um pouco dos nossos pensamentos e devaneios. E aí vamos começar pelo começo, né, Ana? Em algum momento na vida, Ana foi uma pessoa calma e tranquila? Conta um pouquinho aí. Putz, pensando aqui, amiga, não me recordo, tá? Eu acho que até lembrando das minhas travessuras ali de criança, acho que não. Inclusive, eu acho que eu sou tão acelerada desde pequenininha que eu consegui quebrar o braço dentro do posto de saúde, assim. Eu vou ali no posto de saúde ficar bem. Não vou quebrar o braço. Não, vou aproveitar e quebro o braço, sabe? Eu era pequenininha ainda. Então, amiga, acho que nunca fui um ser assim tranquilo, assim, aquela paz de espírito. Mas conta essa história melhor aí. O que aconteceu para você quebrar o braço? Cara, eu sempre fui ferrada do meu nariz e meu ouvido. Então, quem me conhece sabe que eu tô sempre na batalha, né? Fazendo o quê? Várias cirurgias, vivo doente por conta do meu nariz, problema respiratório e tudo mais. Isso desde muito pequena. E aí minha mãe foi me levar no médico, inclusive de rotina ali, né? Praticamente era rotina, eu estar sempre no médico por conta do meu nariz e do meu ouvido. E aí eu tô lá, bem pleninha, pequenininha, sei lá, eu acho que eu tinha uns 3 anos. Eu tava brincando, aí enquanto eu esperava o médico chamar, caí da cadeira e quebrei o braço. Aí o médico chamou eu e minha mãe, a gente entrou, aí minha mãe falou assim, cara, ela não para de chorar, acabou de cair. Aí eu falei assim, é frescura. É coisa de criança. Médico, ó. Nem olhou na minha cara. Dela, deixa lá. É frescura dela. Aí fomos embora, e aí minha mãe achou estranho, que eu passei a semana, tipo, com o braço encolhidinho, não deixava ninguém encostar em mim. E aí a minha mãe teve a esperta e inteligente ideia de esperar eu dormir um dia, e aí na hora que ela falou assim, não é possível que ela tá com tanta frescura assim, cara, ela vai ter que esticar esse braço. Aí a menina tá chorando faz uma semana, ela tá com frescura. Aí esperou eu dormir, foi lá, esticou meu braço, aí viu que eu tava gritando de dor, aí saiu ela e meu pai correram comigo pro hospital e viram que eu tava com o braço quebrado, já tinha quase uma semana. Então, assim, não, e eu consegui, eu acho que até no lugar que era para eu ser calma e ter uma calmaria, eu não consegui ser calma, não. Não é fácil não, hein? Eu acho que ao contrário de você, eu fui uma criança calma. Bem mais tranquila. Ainda sou, apesar de não ser criança, mas ainda mantive minha calma com alguns leves momentos de estresse. Até a forma como você fala dos seus momentos de estresse, assim, a forma como você lida com eles é completamente diferente do meu, assim. Não só do estresse, eu acho que muito por conta de personalidade, isso acho que vem muito de quem somos, de como também nos transformamos, né?
de criação. Aí eu pergunto assim para você, de tipo, cara, você teve uma infância meio serelepe, guabinha que eu tô, sei lá, pequenininha, consegui que isso que se eu contar outras histórias para vocês, vocês vão ficar assim, ó, chocados. Só vai melhorando ou piorando, depende do ponto de vista, né? Mas você Eu acho sempre foi que, assim, amiga? Tipo uma plenitude ou não? olha, eu tinha os meus momentos de. Sempre tem um momento, né, que explode. E aí tem uma raiva. Mas, em geral, eu era a pessoa que fugia dos problemas. E aí tem uma. Vou contar uma história também que eu acho que vai exemplificar isso. Mas eu nasci também no interior, né? E morei em Guaíra. E depois me mudei para Rio Claro. E mudei para Rio Claro, eu tinha 13 anos. E saí de um lugar onde eu conhecia todo mundo, tipo, meus amigos de infância, desde que eu tinha, tipo, 4 anos, viviam comigo a vida inteira. A gente era tudo vizinho, morava tudo perto. E aí fui para um lugar que eu não conhecia ninguém. Então, adolescente indo para um lugar que não conhece ninguém. E tímida, muito quieta sempre no meu canto. E aí, primeiro perrengue já que eu passei ali, chegando em Rio Claro, foi. Minha mãe foi me fazer matrícula, né, para entrar numa escola pública. E aí chegou lá, a diretora falou: não tem lugar para essa menina aqui, não. Aí, assim, tipo, precisa estudar em algum lugar, querida, você precisa me aceitar. A minha mãe pegou meus boletins e falou: vamos lá, você também vai para essa mulher ver sua cara e ver que você é quietinha. Vai ver que você não vai botar fogo. Vai ver que você não Vai vai ver que trazer você problema. não é uma Ana. Eu era boa aluna, gente. Vai ver que você não vai fazer a bagunça e vai deixar você entrar nessa escola. E fui lá com os meus boletins, com as minhas ótimas notas. E aí ela falou: tá bom, vai, vou deixar você entrar e estudar aqui. E aí entrei na 8ª série D. Quem já estudou em escola pública sabe quanto maior a letra, pior a classe. Nossa, gente, isso é um clássico da escola pública. Sim. Ai, fulano é não sei o que, série A. É os inteligentes. É o top, Se assim, ó. você não tá no A, você já caiu ali na ralé. Eu Pois lembro. é. Tristeza. Olha, é. E aí eu era simplesmente o número 41 da chamada. Tinha Gente, outras 40 pessoas da mesma sala que eu. Era um caos. E essa escola que eu estudava, a gente, para ir de. Quando terminava uma aula, e a gente ia para ter outra aula de outra matéria, a gente tinha que trocar de sala. Então, tava eu indo para minha aula de biologia, e na aula de biologia a gente sentava em dupla. E assim, sei lá por quê, mas sentava em dupla. E aí cheguei lá e falei: oi, minha primeira aula que eu tô aqui, onde é que eu vou sentar, né? Aí fui perguntar para a professora. Aí a professora falou: ah, senta ali junto com aquele menino ali. Sentei. Quem era o menino? Sei lá, gente. Nunca tinha visto na minha vida, né? Porque era uma das minhas primeiras aulas. E aí, nessa do povo passando, passou a namoradinha do menino e viu eu sentada do lado dele. Gente, eu, uma criança, né, de 13 anos, sentada ali, vindo de uma cidade minúscula, tímida, quieta, não devia nem olhar na cara do menino, que eu devia estar morrendo de vergonha. E a namoradinha dele me viu ali e falou: que pensou, o que essa menina tá fazendo ali? E aí depois fiquei sabendo que a menina queria fazer o quê? Me bater na saída. Porque eu sentei com o namoradinho dela na aula de nossa, biologia. quase, Eu assim, quase história de filme isso. o que eu vou fazer da vida? Nunca briguei com ninguém. Até hoje eu nunca briguei com ninguém. Essa menina vai quebrar meu dente. Porque eu não sei dar um tapa num nada. Falei, bom, tô ferrada. Não sei como que eu vou sair correndo. Eu tava assim, eu acho que eu vou ter que pedir para sair mais cedo. para não ter que encontrar ela na saída. E aí eu fui para aula de educação física depois, tinha aula de educação física. Falei, vou ter que fazer uma amizade aqui, encontrar uma Ana da vida para me ajudar. Porque eu não posso apanhar hoje, não. E aí, tô lá conversando, né? Os meninos iam jogar futebol, como toda aula de educação física, e as meninas não fazem nada. É isso que rola na aula de educação física da escola pública também.
E comecei a conversar com umas meninas lá. Eu falei, olha, essas daqui tem cara de que podem me ajudar. E contei a história. A menina falou assim, nossa, que doida. Você fica tranquila. Na hora que for bater o sinal pra gente ir embora, você pode sair lá pro lado da sua casa, que eu vou lá conversar com ela. E aí eu fiz, bateu o sinal, eu saí correndo, fui embora. Eu não olhava, eu acho que a minha casa ficava tipo uns 7 quarteirões da escola. Eu saí correndo, não olhei para trás em nenhum momento até chegar na minha casa. Mas olha, foi o ó. Sei que no fim do ano a menina ainda que queria me bater, que nunca me bateu, não sei o que aconteceu, porque eu nem perguntei depois. Mas no fim do ano ela virou minha amiga. É isso, gente. Amigas são mais importantes do que boys. É, realmente. Mas respondendo a pergunta, era uma pessoa tranquila e fugia das tretas. Amiga, ouvindo você falar assim, pensando aqui, que momento da vida a gente se iludiu que a vida era um morango, hein? Pois é, né? Porque Porque não foi fácil para nenhuma, né? não, isso foi só uma história levezinha, porque se eu contar assim claramente, né? Acho que a gente tinha você quase se humilhando para poder estudar. A vida, do, Pois é. a vida do estudante de escola pública, cara, é assim, impressionante. Eu sempre ali ferrada, ali minha saúde, meu ouvido e meu nariz, e sem falar os corres no meio da escola pública e não sei o que é. Puta, que momento que a gente achou que a vida era um morango, hein? Tocar imaginando em que momento a gente se iludiu. Eu tô nessa também de. Mas eu acho que, na real, a gente estava tão querendo que as coisas fossem melhores, ficassem melhores, mas não foi só essa ilusão, assim, né? O que a gente consumiu, né? O que a gente viveu que fez a gente acreditar que a vida seria, porque não era, seria um morango no futuro, né? Com base em quê? Que levou a gente a pensar nisso? Eu acho que você trouxe um ponto aqui legal para a gente explorar, porque é que nós consumimos que fizemos acreditar que a vida talvez poderia ser quase que ali um, um grande devaneio, alimentar um sonho, uma esperança de uma outra vida, né? Você Sim. contando aí da escola, sentava em dupla, mudava de sala. Na minha escola era quase a gente sentando um na cabeça do outro, então não tinha muito. A gente não trocava de carteira. Mas eu contando essas histórias assim, parece tipo aqueles filmes de adolescentes americanos, assim, High sabe? school. Um tipo high Olha, de school. high school não tinha nada, tá? Porque era bem Às precária a vezes tinha a situação da menina escola. nova que chegou e teve uma tretinha com a outra que tinha um namoradinho, e nananã. E eu acho que traz muito a referência, assim, do que nós consumíamos também ali. Então tem uma referência, quase uma cultura pop, não sei se eu posso dizer dessa forma, sei lá, se é isso também, mas também tem um pouco dessa referência também de cultura do que a gente achou que de como seria a vida, né? Quando a gente ia crescer e de que a vida seria de uma outra forma, né? Sim. E você falando isso, me lembrou muito que nessa época que eu assistia muito, muito Gossip Girl. E eu era, tipo, fissurada na série. E eu queria ver a vida da Blair, né? Tipo, nossa, eu quero ter essa vida dessa menina aí pra escola de limousine. Gente, quem vai pra escola de limousine, sabe? Eu Nossa, gente. queria que o meu problema fosse: ai, furou o pneu da minha limousine, vou atrasar para chegar na escola. Eu essa semana dentro do ônibus, cara, não dá mais para viver essa vida. É, a piadinha que a gente fazia era: hoje eu vou para o trabalho de Mercedes, que é a marca do ônibus, né? Era isso. Mas eu tinha muito ali assim, nossa, que incrível essa vida que ela tem, né? Ai, rica pra caralho, tem todos os privilégios possíveis, poucas preocupações. E ao mesmo tempo na escola todo mundo achava ela tipo
a mais, né? Inclusive, ela era chamada de Queen Bee por todos, porque ela era as roupas mais bonitas, ela dava as melhores festas, tinha a festa do pijama que ela ia com todas as garotas, que elas faziam um negócio de spa, e sim, gente, surreal. A vida que eu ainda queria ter hoje, mas a vida não é um morango, não é mesmo? E, e aí, assim, o que me levava também um pouco era de olhar para ela e ver que, apesar de toda insegurança que ela tinha, né, porque ela também era uma adolescente, ela era aquela pessoa que influenciava muitas outras garotas. Então, ela tinha ali também uma potência naquela adolescente que ela era de influenciar muitas pessoas, ser muito decidida quanto ela queria do futuro dela. Então, o sonho dela era estudar em Yale e ela fez de tudo sempre para conseguir ter as melhores notas. Ela era a melhor aluna da sala dela e ela tinha que ser a primeira a ser indicada para Yale, né? Então, ela fazia muito tudo para conseguir as coisas que ela queria e ela sempre conseguia. E eu pensava, tipo, nossa, eu quero fazer isso também, eu quero ser assim, determinada para conseguir as coisas que eu quero. E eu tenho certeza que se eu estudar, eu vou conseguir tudo isso. Mas assim, o meu lugar de início e o lugar de Blair eram completamente diferentes, né? E aí, quando ela entra na faculdade, ela descobre que a vida dela também não é um morango, porque ela chega lá, ninguém tá nem aí para Blair. Quem é Blair? Tá todo mundo lá na faculdade e a galera que antes era esquisitinho, é bem clássico americano isso, né? Antes de entrar na faculdade, quem é o top no high school, depois não entra na faculdade, ou entra e vira chato. E aí ela entra na faculdade e vira uma pessoa normal, e a galera que era normalzinha fica legal. Eu falei, nossa, quando eu entrar na faculdade, eu vou ser a pessoa legal, entendeu? A minha glória, vai ser a minha glória. Eu vou ser muito legal e depois que eu sair da faculdade eu vou encontrar um trabalho muito foda e vou ficar rica. Vou decolar, minha vida vai decolar. É isso aí. E aí eu achei, então a vida vai ser um morango para mim, entendeu? Aquele morango bonito, assim, ó. Para mim, eu acho que a minha foi aqui assim, ainda há esperanças para mim. Ainda então, há, sempre há. Não, ainda hoje eu ainda tenho esperanças. Só não é mais a Blair, né? A minha referência, mas eu ainda tenho essa esperança. É a vida de privilégio dela, até eu que. Eu ainda queria ir de limusine, não para a escola, né? Mas para algum lugar. Mas nem Deus, aí limusine, cara, ter um motorista só à minha disposição. Nossa, seria maravilhoso. Seria muito bom. Meu sonho. E aí, depois de tudo isso, né? Esperando que poderia ser maravilhoso, eu acho aí que essa foi a minha influência. E conforme fui vivendo, fui percebendo que acho que não é tão fácil essa vida acontecer dessa forma que eu esperava, não. E você, quais foram as suas referências? Quem foi sua inspiração? Teve uma que, para mim, ela é minha referência até hoje, assim, sabe? Esses dias no trabalho, inclusive, eu falei isso no meu trabalho pessoal, riu e falou assim, cara, sua cara. Quando a primeira vez eu assisti Diabo Veste Prada, gente, eu vi Miranda Priestly, eu falei assim, gente, eu quero ser essa mulher, sei lá quantos anos eu tinha, só sei que eu era jovem, bem jovenzinha, tipo, começo da adolescência, uma pré-adolescente. Eu falei assim, gente, eu quero ser ela. Tinha lá outra menina lá, protagonista, mas não, eu queria ser Miranda. Miranda era o quê? Perfeita, poderosíssima. Ela era odiada, mas ela era amada. Todo mundo queria ser ela, todo mundo queria ter a vida dela. O que ela falava tinha poder e tinha impacto, assim, ó. Eu falei assim, meu Deus, gente, é isso. Achei a Queen que eu quero, a minha ref de vida. É essa mulher ali, ó, poderosíssima, andando assim, a galera chega gelar quando ela passa do lado. É ela que eu quero ser, gente. Olhar de cima e embaixo, assim, ó, a galera saber o que eu tô pensando, quando eu gosto ou quando eu desgosto. E eu sei lá se isso ficou tão intrínseco no meu inconsciente. Que você já até deu uma aspirada, assim, incorporou Miranda Priestly. Eu, às vezes, tem muito isso, tipo, às vezes a pessoa passa do meu lado, tipo, eu olho de cima e embaixo, assim, ó. Mas que eu tento, gente, assim, eu sou legal.
mas depende do dia também, do meu humor. Mas, cara, era ela muito a minha referência, assim. Só que eu acho que eu não sabia dizer exatamente ali, eu acho que não conseguia mergulhar porque eu era muito jovem, não tinha muita referência, mas Miranda claramente ali era uma figura muito polêmica, né? Ela uma mulher de muito poder, mas claramente dava para ver ali que a vida pessoal dela tinha seus desafios, assim como no Tinha aquele caos, assim. tinha aquele caos, assim, sabe? Apesar dos pesares, ela parecia ali mostrava que o sucesso que ela tinha na vida profissional não era na mesma proporção ali do pessoal, mas eu identificava que aquela mulher ela era foda. Hoje eu entendo que eu acho que eu, sem ter compreensão do porquê aquilo que ela era minha referência, mas eu acho que o porquê que ela era tanto a minha referência é o quanto ela talvez batalhou e batalhava para ficar naquele lugar. Porque, assim, apesar de ser uma referência, aquilo tem um custo, e principalmente, tudo bem que ela era uma referência da moda, mas qualquer que seja o universo, uma mulher ser referência e ser o nome, que ela era o nome, né? Ela ditava para que caminho ia. Então, isso tem um peso. Só que isso, quando é um peso diferente quando é para uma mulher e quando é para um homem. Então, Miranda sempre foi minha queen, assim, nossa, sempre quis ser ela. Perfeita. Não pode deslizar nenhum minuto, né? Para você ser Não. uma referência numa coisa, você tem que bancar essa figura o tempo todo. E bancar essa figura é muito difícil. Demanda muita energia. Quando somos mulheres querendo esse lugar de poder, é muito mais difícil do que acessar este lugar quando, por exemplo, você é um homem. Pensando agora no que a gente estava comentando sobre a vida num seu morango, quando foi que você teve essa reflexão de talvez não seja tão fácil assim ser igual a Miranda Priestley? Qual foi o Cara, seu despertar? acho que o meu despertar mesmo ele aconteceu. Que, apesar dos pesares, assim, ainda tinha aquela grande, ou eu tinha uma grande ilusão da famosa meritocracia, né? Se você estudar muito, se esforçar muito, trabalhar muito, tudo vai dar certo. E eu venho de uma família de origem muito humilde e tal, então eu tinha que fazer um corre. Tipo, eu morava no sítio, subia a pé para pegar a van que passava na rodovia, e eu ia de lá, eu ia para a faculdade, meio-dia depois eu voltava, e aí eu ia para o estágio, depois do estágio eu voltava, então eu rodava 3 cidades num dia só, o puta de um corre, né? Então, aquele famoso assim, se você se esforçar, estudar muito, você chega lá, né? Acho que e para mim assim foi claro assim, meu despertar mesmo de que a vida não é um morango foi quando eu tive consciência de que na vida esse tal a tal da meritocracia também não existe, é um grande devaneio. É uma grande ilusão que contaram para nós, porque eu tive muito a sorte de fazer estágio na área que eu queria muito construir a minha carreira. Então, eu comecei meu estágio trabalhando com o mercado internacional, eu fiz estágio em vendas internacionais, comércio exterior, e assim, ó, gente, estou realizando meu sonho, é isso, é isso. Consegui, Deus! Estou aqui me fudendo, levantando cedo, andando a pé para pegar a porra do ônibus, cansada, não almoçava, levava lanchinho, descia a pé, era longe. Aí eu tinha que andar a pé para ir para a faculdade, eu tinha que andar a pé para chegar no estágio, mas era aquilo, eu estava fazendo o que eu amava. Vai dar certo. De sábado eu ia para aula de inglês morta, gente. Eu falei assim, gente, eu vou morrer. Não aguento de tanto cansaço. Ali no final do meu estágio tinha
a oportunidade, talvez, não de efetivação, mas de indicação para uma outra empresa que prestava serviço. E eu e outra menina, que era outra estagiária, tinha muito mais tempo, muito mais experiência, mas tinha outra menina que tinha menos tempo. E só que assim, ela tinha referências, né? O pai conhecia fulano e o ciclano e o beltrano, e eu não tinha ninguém, era só eu. A menina O trabalhava, famoso QI, né? tinha um sonho. QI indica. E no final, tipo, escolher a mina que tinha muito menos experiência do que eu, que tinha acabado de chegar, mas a mina tinha referência, tinha QI, eu não tinha. E aquilo para mim que foi assim, caiu assim como, eu acho que um balde de água fria. Eu tinha, sei lá, eu era muito jovem. Sei lá, acho que tinha 18, 19 anos, tinha acabado de fazer. E aí foi um Nossa, balde de muito água. novinha mesmo. Era precoce, né? Sou precoce. Quase a cabeça de adolescente ali, ó. E aí eu falei assim, cara, esse negócio de se você fizer todo o seu corre, funciona? Não é Não é assim, bem não. assim, né? Acho que não é bem assim, não. Se Foi o primeiro. você. Parece que não funciona bem assim esse mundo. Me É, enganaram. se você não tiver alguém ali também que possa te endossar ou te indicar, alguém pode vir e simplesmente com menos experiência, com menos conhecimento, com menos coisa a agregar e pegar teu lugar. E aquilo para mim, assim, naquele momento me deu uma frustração, sabe? Uma decepção de me sentir muito triste, que era basicamente eu estava fazendo o que eu adorava, e foi quase que estão roubando ali meu sonho. Aí, graças a Deus, eu acho que foi para outro caminho e deu tudo certo. Mas eu percebi que ali eu falei assim, cara, a vida realmente não vai ser esse morango ali que estão falando, faz seu corre, estuda, trabalha, levanta cedo, que vai dar tudo certo. Não é só isso, tem mais coisa nessa equação que não estão contando para nós. É foda, né? Pra caralho, pra caralho. E quando você começa a ter esse start assim, você fala, poxa, tava esperando que fosse ser tão mais fácil. Você tava falando aí, eu fiquei pensando quando que aconteceu isso comigo também. E aí eu lembro quando eu estava procurando estágio, também foi uma época assim marcante para mim. E meu estágio foi em 2019. E aí depois eu fui efetivada no final de 2019. E aí comecei. Foi a primeira vez que eu estava ganhando meu dinheiro na vida, né? E aí eu tinha vários planos das coisas que eu queria fazer na vida. E, e aí veio o que aconteceu? Pandemia. Assim, eu comecei a trabalhar, passou 6 meses, ninguém podia fazer nada. Eu falei assim, gente, agora que eu tenho dinheiro, tipo, quem me conhece sabe que eu gosto muito de sair, que eu gosto muito de viajar. E eu já tinha planejado, e que eu sou uma pessoa que planeja tudo também, eu já tinha planejado todas as viagens que eu ia fazer. Eu estava planejando fazer uma viagem para a Colômbia e que eu ia viajar de carro na Colômbia também. E aí, pandemia, não pode fazer nada mais. E eu assim, cara, não Como tinha nem. assim? Não tive nem a oportunidade de achar que a meritocracia ia me dar tempo ainda, entendeu? Simplesmente falou, gata, você só vai trabalhar, é isso. E eu pensava o tempo todo assim, poxa, bem na nossa vez, que é na minha vez, né? Bem na minha vez, nossa, eu falo tipo da minha geração, na hora que a gente vai começar a ganhar dinheiro, tiram da gente a parte boa e deixa só a parte ruim, que é ficar trabalhando. Porque a gente só trabalhou nesses anos de pandemia e aproveitar a vida. Assim, não que a gente não tenha aproveitado do jeito que dava, né? Dentro do apartamento sozinha, mas não é a mesma coisa do que a vida que agora eu estou vivendo, que eu sei que a vida pode ser
Mas foi a minha primeira, assim, tristeza. E ainda estava no trabalho que não era exatamente o que eu queria também, de fazer coisas que eu não esperava. Então, não foi tão forte essa questão, igual você, assim, da meritocracia, mas eu levei uma rasteira da vida no sentido, assim, pandemia me falou, olha, você não vai viver, não vai realizar seus sonhos agora, não. E não era... E aí, nossa, sério, que tristeza. Foi o começo, assim, do despertar, porque aí depois eu passei um período de despertar na minha vida, desde que começou a minha carreira profissional, várias vezes tendo 1000 reflexões sobre, nossa, eu esperava tanto disso, e eu tô vendo só que eu tenho que trabalhar igual uma condenada. Porque é isso, gente, no filme ninguém mostra que trabalhar é cansativo, que você tem que acordar 6 horas da manhã, fazer sua comida, preparar suas coisas para ir para o trabalho, depois ir para o trabalho, chegar em casa à tarde, já no fim do dia. Se você quiser ter uma vida para fazer alguma coisa com você, você tem que fazer as coisas tudo cansado. Então, bem difícil essas reflexões da vida do jovem adulto. Nossa, demais, demais. É, amiga, a vida realmente, né, traz os seus grandes desafios. E aqui, galera, a nossa ideia hoje do podcast é trazer um pouco para vocês o que nós queremos propor, que vai ser como se fosse um papo nosso, seja de uma mesa do bar, que a gente adora, sentar num barzinho. A gente também gosta. Ai, saudades, inclusive, amiga. A gente vai do luxo ao lixo, a gente adora. Mas também aprofundar essas discussões. Assim como a nossa caixinha de morango, que a vida pode ser o quê? Uma grande caixinha de morango. Você vai no mercado, você vê aquela caixinha linda, maravilhosa, e fala, cara, é essa. O morango tá todo bom, não vai ter nenhum estragado. Aí você chega em casa, abre e vê que era só a primeira camada. Embaixo tinha uns morangos podres, estragados, não tão bonitos, verdes, que você também foi iludida. Isso aqui pode ser o quê? Uma grande reflexão para um momento da tua vida, um momento, pode ser a vida como um todo. Então, uma fase, a nossa ideia é essa, explorar além da primeira camada. É sempre trazer, eu acho que um pouco do nosso dia a dia, de como nós chegamos nesse lugar de, pô, a vida não é esse morango que falaram para nós, não, ou às vezes nem falaram, a gente se iludiu sozinha, sabe, nem precisou, a gente estava ali tão desesperado por algo melhor. Você foi falando dessa história aí da caixinha de morango, e às vezes a gente até acha uma caixinha de morango que tá tipo, ó, perfeita. Aí você chega em casa, lava os morangos tudo bonitinho, guarda. E aí o que você faz? Esquece que comprou o morango. E aí você lembra uma semana depois, e quando você abre a geladeira e vê o morango uma semana depois, o que aconteceu? Tá tudo estragado. Ficou tudo morango podre. Tudo passado. E às vezes a gente assim também, às vezes a gente passa do ponto, perde algumas oportunidades. E a ideia é essa, é o quê? Extrapolar a primeira camada, mas nunca sem o quê? O nosso toquezinho especial, que é o nosso humor, o sarcasmo, o quê? As nossas interações que a gente fala o quê? A gente está aqui como se a gente estivesse num bar, sabe? Conversando, ou às vezes simplesmente duas amigas, que a gente tem, também temos nossas versões senhorinhas, tomando um café bem plenas. E conversando. Estamos entrando mais nessa versão senhorinha agora, né? Nossa, mas a ideia é a gente discutindo, aprofundando. E, bom, gente, a gente vai encerrando o nosso podcast por hoje, mas não esqueçam de seguir a gente nas redes. A gente tem até TikTok. E o nosso endereço, tanto no TikTok quanto no Instagram, é @A Vida Não É Um Morango Pode. A gente vai deixar depois na descrição também para vocês conseguirem encontrar mais fácil. E esperamos vocês para o nosso próximo episódio.
É isso, galera. Beijos. Nos encontramos no próximo. Bye.